Zé Sakamoto, você estava em Santa Catarina, né? Bom dia para ler, né? Antes de mais nada. Tava em Santa Catarina, né? O que eu ouvi vai ao encontro do que a Letícia ouviu. Eu falei com dois deputados, né? E eles estavam, na verdade. O ponto é o seguinte. Um pouco, acho que não entender, inclusive, como é que funciona a política catarinense, né? Não, o nome Bolsonaro é forte, tanto é. Jair Renan foi eleito vereador em Camboriú, em Balneário Camboriú, sem muito sacrifício, né? Mas, primeiro, Senado é outra coisa. Senado é cargo majoritário. Senado não é se eleger um deputado federal por Santa Catarina, é cargo majoritário. Precisa de voto em todo o estado. E aí tem uma que... Por que eu digo que muitas vezes as pessoas não têm, segundo esses deputados que eu falei, não tem muita dimensão? Que existe uma questão do eleitorado e dos grupos políticos de Santa Catarina se verem representados por aquela pessoa que está lá. Não é um bairrismo, é a sensação de que isso aqui é um ser estranho à realidade catarinense. Né? Então, por mais que Carlos Bolsonaro carregue o nome, não tenha dúvida nenhuma que terá votação e tudo isso acontece pela certeza de que ele vai ter uma votação forte. Abençoado pelo pai, abençoado pelo irmão, né, que deve ser candidato à presidência da República se nada mudar. E há essa percepção que ele vai ter uma votação forte. Se ele fosse um candidato meio chulé, que não fosse empurrar ninguém para fora, que não fosse criar problemas para a Carolina de Tone, que não fosse criar problemas para o Esperidião Amin, isso nem, na verdade, ninguém mexeria nada. Fala, tá, brinca aí. Brinca com a bola, né? Só que não, ele vai mexer placa tectônica. Só que aí o pessoal do grupo político local tá todo mundo irritado. E aí o Jorginho Melo, que é um político que se elege na esteira do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele deve fidelidade ao Bolsonaro nesse sentido, só que ele, como bem colocou a Letícia, tem o risco claro de ver o seu mandato arriscado, porque o candidato do PSD que vai disputar não é de esquerda. Né? A esquerda não vai eleger nenhum governador em Santa Catarina neste momento da quadra histórica. É outra pessoa de direita, ainda de um polo agrícola do estado que é forte, que é o oeste catarinense. Então, o que acontece? Eles olham aquilo, falam, mas o cara não é daqui. Esta frase é importante, eles me repetiram várias vezes. Não é daqui, não é da política local, não carregou os fardos que nem a gente carrega aqui. E vai chegar e vai levar isso aí sem enfrentar fila, usando aquela expressão do que também muita gente fala na política, já sentando na janelinha. Isso aí deixou muita gente irritado. Porque é o seguinte, tecnicamente, se saem todos esses candidatos, há uma chance grande da Carolina de Tone e do Carlos Bolsonaro ser eleito espirrando para fora Esperidião Amin, que neste momento, inclusive, está apresentando no Congresso Nacional aquela proposta, uma proposta de anistia para o Bolsonaro. Algumas coisas, na verdade, são, né? Então, e aí? Ou seja, o que vai fazer o grupo político? Vai ter uma briga, vai ter uma guerra interna da direita. É claro que contra o Lula, contra o PT, na hora H, todo mundo se junta e dá um jeito. Mas vai haver briga no primeiro turno, porque há uma chance grande disso aqui ser resolvido no primeiro turno, a depender do que aconteça. Verdade. Ô, Josias, o Felipe Pereira até assina uma reportagem que fala que essa resistência ao nome do Carlos Bolsonaro faz com que seja impossível um recuo dele, né? Porque demonstraria um recuo da família Bolsonaro, né? Um passo atrás da família. E não há razão objetiva para que ele recue, né? A chance de eleição não é negligenciável do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, o que é lamentável, né? Porque a política é vista como uma atividade tocada por gente que acha jeito para tudo, né? E sob o Bolsonaro, quem está sob esse guarda-chuva do Bolsonaro, convive com uma atividade que não tem jeito, com um personagem que não tem jeito. Bolsonaro, as pessoas que o adulam, quando ele vê o seu interesse desafiado, ele simplesmente chuta. Essa Caroline de Tone, a deputada, ela operava como uma guerreira da facção bolsonarista na Câmara dos Deputados. De repente, virou lixo para o Bolsonaro. Ah, não, é meu filho que vai ser candidato, Carlos Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro não exibe qualidades técnicas, dotes intelectuais
que o credencie, nem para o mandato de vereador que ele ocupava até anteontem no Rio de Janeiro, que dirá para uma cadeira no Senado, né? É um personagem que se expressa nas redes sociais num idioma muito parecido com o português, mas que por vezes é muito difícil de compreender. É um dialeto próprio do Carlos Bolsonaro. Este personagem está sendo apresentado pelo pai como candidato ao Senado por um estado que se jacta, ou pelo menos os políticos de lá se orgulham de ser um dos estados mais desenvolvidos da federação, gente muito bem formada, bem educada, que tem um berço branco de origem europeia, e essa gente engole tudo que o Bolsonaro determina. Elegeram com a votação mais expressiva da história de Balneário Camboriú o Jair Renan. Se o Carlos Bolsonaro não reúne qualidades intelectuais e técnicas para o mandato de vereador, de senador, de qualquer coisa que signifique representação popular, imagine o Jair Renan. Jair Renan não consegue construir duas frases que façam nexo, que combinem uma com a outra. E está lá eleito gloriosamente pelo eleitorado de Balneário Camboriú. E Santa Catarina convive com toda a sua civilidade com essas determinações do Bolsonaro. Então, do nada, cai de paraquedas um personagem vindo do Rio de Janeiro sem nenhuma credencial para concorrer a uma cadeira de senador pelo estado de Santa Catarina. E, como disse no início, não são negligenciáveis as chances de que este personagem desqualificado seja eleito, porque Santa Catarina deu ao Bolsonaro algumas das votações mais expressivas, proporcionalmente, que ele obteve nas eleições das quais participou. A eleição de 2022, que perdeu para o Lula, a eleição de 2018, em que ele derrotou o Fernando Haddad. Em ambas, ele venceu com ampla margem no estado de Santa Catarina. Então, estamos vivendo essa realidade. O Bolsonaro dita o que os catarinenses precisam fazer e, majoritariamente, o eleitorado de Santa Catarina, com toda a sua formação europeia, segue as determinações desse personagem precário, que hoje é um líder preso, né? Então, não há porquê, neste cenário, não há porquê o Carlos Bolsonaro recuar.